Fala galera, como vocês estão? Hoje eu trago para vocês alguns relatos do Reddit do r/parentes. E antes de começar o vídeo, se gostarem dos relatos, não se esqueçam de dar um like e se inscrevem no canal. E se tiverem um relato ou recomendações de subreddits, escrevam na aba de comentários. Com tudo isso, vamos para os relatos. Os pais intitulados tentam chamar a polícia quando pedi que saíssem da minha casa. Para dar alguns esclarecimentos, meu pai comprou uma pequena casa, a 2 quartos e um banheiro, perto da praia da minha tia-avó, e a casa sempre esteve em nossa família. Fica em um pequeno terreno com um quintal nas laterais, com um antigo galpão de metal com algumas janelas de vidro nos fundos. Todos em nossa família o usam e alugamos quando não há ninguém. Descemos neste fim de semana porque ia ser divertido e precisávamos nos preparar para os locatários. É perto de um parque e piscina comunitário, por isso é sempre um pouco barulhento e às vezes ocupado. Atrás de nós está outra casinha conservada em qualquer quintal. Meus pais saíram para comprar algum hardware quando eu fiquei em casa para trabalhar em algum trabalho escolar. Eles podem demorar muito porque o tráfego é absolutamente terrível na maioria das vezes. As crianças tendem a brincar em nosso gramado, mas não fique muito alto, então não nos importamos. Ouvi um estrondo alto em algo metálico, mas não vi nada pela janela, então voltei ao trabalho. Mais uma vez, ouvi cerca de 5 a 7 minutos depois. Eu saí dessa vez porque não sabia o que era. Aparentemente, havia 2 meninos, a 10 a 12 anos, jogando quicau em nosso quintal. Eles pareceram surpresos quando saí da casa. Eu perguntei o que eles estavam jogando e eles disseram quicau. Perguntei se eles poderiam tentar evitar bater no galpão e na casa. Eles concordaram e voltaram para a casa atrás da nossa quando eu saí. 15 minutos se passam, ouço de novo, mas presumi que foi um erro porque as crianças às vezes não conseguem controlar seus chutes. Eu ouço novamente 4 vezes nos próximos 10 minutos. Voltei para fora e encontrei as crianças nas terras da minha família novamente, mas com os pais. Os meninos não trocaram e ainda chutavam a casa barracão. Quando me viram, pararam de tocar. Desta vez, pedi aos pais e às crianças que ajudassem as crianças a evitar bater em casa. Eles pareciam estar aborrecidos comigo e me disseram que os estavam observando e que eu deveria cuidar da minha vida de uma forma bastante sarcástica. Fiquei muito surpreso porque um adulto nunca falou comigo assim. Eu disse que não me importaria se eles simplesmente parassem de bater na casa e derramassem. Disseram que eu estava sendo uma criança ingrata nas férias. Eu respondi dizendo que o quintal em que eles estavam era propriedade da minha família, assim como a casa em que eles estão batendo, então não quero que seja danificado. Eles não se importaram e praticamente disseram bem, eles são crianças e não sabem melhor. Sugeri que eles pudessem brincar no parque, a 5 a 10 minutos a pé, para não bater em nada e ter mais espaço para brincar. Eles pareceram ofendidos e disseram que não estavam pagando por aquilo e que eu estava colocando seus filhos em perigo. Eu disse que era aberto ao público gratuitamente e ficava ao lado de uma delegacia de polícia. Eles pareciam ignorar isso e disseram que se eu não me afastasse deles e de seus filhos, eles chamariam a polícia por assédio e por colocar as crianças em risco. Estou aborrecido neste ponto e lembrei-os de que são propriedade do meu pai e que eles poderiam ter danificado a propriedade. Eles pareciam zangados por eu ter dito isso e ficaram um pouco. As crianças pareciam um tanto envergonhadas e o mais velho parecia mortificado e perguntou se eles poderiam simplesmente ir ao parque. A mãe disse: "Você está certo, a nome do filho, não devemos perder mais tempo com esse pirralho ingrato." Eles saíram prontamente com o marido e o filho mais novo na ponta dos pés. Fiquei chocado e fiquei parado um pouco e logo voltei para dentro. Definitivamente, uma nova experiência e uma que não quero de novo, mas provavelmente encontrarei novamente na vida. Mãe com direito quer que eu mude a nota de seu filho. Sou professora do 1º ano do ensino médio para inglês da 10ª série. Eu tenho um aluno que durante todo o ano letivo não experimentou seu trabalho. Exemplos seriam que ele terminaria apenas metade das planilhas ou não participaria do que estávamos fazendo em sala de aula. Dei a ele muitas chances de compensar o trabalho e até mesmo fazer alguns créditos extras, pois não queria ver nenhum dos meus alunos reprovar, embora saiba que não posso impedir que todos reprovem e eles tenham que se esforçar para eles mesmos. Bem, mesmo depois de tudo isso ele ainda relaxou e basicamente não se importou com isso, ele se preocupou em passar, ele simplesmente não queria fazer o trabalho pelo que posso supor pela interação.
De qualquer forma, recebi um e-mail da mãe dele outro dia pedindo uma reunião de pais e professores, algo que tenho feito muito ultimamente, já que falta apenas uma semana para o final do ano letivo. Eu concordo e defino uma data. Bem na conferência a mãe começa a me contar como o filho dela está passando, mas mal passando, nas outras matérias e ela quer muito que ele passe em todas as matérias. Eu disse a ela que queria que todos os meus alunos também passassem porque me preocupo com o futuro de todos eles, mas ele não se esforçou para passar na matéria. Ela então me diz que ele fez o trabalho e se esforçou no que fez na aula e que eu deveria simplesmente largar todas as outras notas que o fizeram reprovar para que ele pudesse passar. Eu disse a ela que não ia funcionar assim, talvez eu pudesse dar a ele algumas notas extras de crédito que ele poderia fazer, mas mesmo assim poderia não passar. Ela então começa a me dizer que fará com que ele os faça se eu largar o resto de suas notas baixas. Isso continuou por algum tempo sem muito progresso sendo feito até que eu finalmente disse a ela que o melhor que eu poderia fazer era substituir uma de suas notas mais baixas pelo que ele ganha em uma atribuição de crédito extra, mas eu não faria mais nada para o qual ela bufou que vamos ver sobre isso. Depois que ela acabou saindo e no dia seguinte eu dei a ele o crédito extra, mas como o prazo para entregá-los a mim se aproxima, duvido que ele o faça e ele falhará de qualquer maneira. Minha mãe diz que eu não faço esforço. Meus pais moram a cerca de 5 horas de distância de nós de carro e temos uma criança pequena, 20 meses. Então, como você pode imaginar, não fazemos viagens com muita frequência porque ela absolutamente odeia longas viagens de carro. Nós dirigimos 1 hora no fim de semana passado para uma reunião de família do lado de só, e tivemos que parar porque ela estava muito chateada. E sim, nós tentamos todas as coisas. Ela simplesmente odeia estar no carro e é assim desde que ela era um bebê. De qualquer forma, minha mãe tem nos atormentado para visitá-los porque é a nossa vez desde que eles vieram até nós para a Páscoa. Eu, por outro lado, só não quero porque temos muita coisa acontecendo e principalmente porque viajar com nosso bebê é muito difícil. Isso se transformou em uma grande discussão sobre como não faço nenhum esforço para vê-los e que a estou afastando de nossa filha, e esse não é o caso. Eu então disse a ela que eu uso o Facetime quase todos os dias e envio inúmeras fotos e vídeos diariamente, então todo o argumento da falta de esforço é inválido. Então é claro que ela menciona o fato de que não sou a única que tem um filho pequeno que odeia o carro e que eu deveria simplesmente engolir isso e lidar com isso. Então a discussão mudou e ela começou a falar sobre como eu não fiz nada por ela no Dia das Mães e que não contribuí para o presente do grupo que meus irmãos deram para ela. Eu dei outra coisa para ela, mas não foi o suficiente, e que ela ficou desapontada ao ver que meu nome não estava no presente deles. Honestamente, neste ponto, eu nem quero ir vê-la por causa dessa merda. Por que ela age dessa forma? Por que diabos eu iria querer que minha filha tivesse um relacionamento com alguém assim? É tão desanimador. Sempre amarei minha mãe, mas estou pensando em dar um passo atrás em meu relacionamento com ela porque ela claramente não me respeita. Mãe com direito quer que eu mude a nota de seu filho. Sou professora do 1º ano do ensino médio para inglês da 10ª série. Eu tenho um aluno que durante todo o ano letivo não experimentou seu trabalho. Exemplos seriam que ele terminaria apenas metade das planilhas ou não participaria do que estávamos fazendo em sala de aula. Dei a ele muitas chances de compensar o trabalho e até mesmo fazer alguns créditos extras, pois não queria ver nenhum dos meus alunos reprovar, embora saiba que não posso impedir que todos reprovem e eles tenham que se esforçar para eles mesmos. Bem, mesmo depois de tudo isso ele ainda relaxou e basicamente não se importou com isso. Ele se preocupou em passar, ele simplesmente não queria fazer o trabalho pelo que posso supor pela interação. De qualquer forma, recebi um e-mail da mãe dele outro dia pedindo uma reunião de pais e professores, algo que tenho feito muito ultimamente, já que falta apenas uma semana para o final do ano letivo. Eu concordo e defino uma data. Bem na conferência a mãe começa a me contar como o filho dela está passando, mas mal passando, nas outras matérias e ela quer muito que ele passe em todas as matérias. Eu disse a ela que queria que todos os meus alunos também passassem porque me preocupo com o futuro de todos eles, mas ele não se esforçou para passar na matéria. Ela então me diz que ele fez o trabalho e se esforçou no que fez na aula e que eu deveria simplesmente largar todas as outras notas que o fizeram reprovar para que ele pudesse passar. Eu disse a ela que não ia funcionar assim, talvez eu pudesse dar a ele algumas notas extras de crédito que ele poderia fazer, mas mesmo assim poderia não passar. Ela então começa a me dizer que fará com que ele os faça se eu largar o resto de suas notas baixas.
Isso continuou por algum tempo sem muito progresso sendo feito até que eu finalmente disse a ela que o melhor que eu poderia fazer era substituir uma de suas notas mais baixas pelo que ele ganha em uma atribuição de crédito extra, mas eu não faria mais nada, para o qual ela bufou que vamos ver sobre isso. Depois que ela acabou saindo e no dia seguinte eu dei a ele o crédito extra, mas como o prazo para entregá-los a mim se aproxima, duvido que ele o faça e ele falhará de qualquer maneira.